Capítulo 421 Sem saída. Quebrar. Um som estridente de vidro explodiu quando todos viram o ambiente se desintegrar em incontáveis estilhaços de vidro. Instantaneamente, a ansiedade deles aumentou 100 vezes. Ristiu. Muitos inconscientemente tocaram seus bolsos, confirmando que o pedaço de papel que tinham ainda estava neles. Não pergunte por quê, mas algo lhes dizia que as coisas só ficariam mais difíceis daqui em diante. Luke, olhe ao nosso redor. A terra está toda verde e podre. A secretária Kim pulou de horror, vendo incontáveis vermes nojentos nadando ao redor de seus pés. O pior é que os vermes continuavam secretando ainda mais gosma por onde passavam. Nojento. Eles incharam e balançaram seus corpos do tamanho de dedos para dentro e para fora do solo apodrecido, fazendo muitos sentirem náuseas. Foi a primeira vez que viram larvas tão enormes e viscosas. A secretária Kim era uma mulher que passou por um inferno ao lado de seu chefe, Elric. Ela já viu sangue e massacres diversas vezes. Mas um de seus maiores medos eram os insetos. Ao longo dos anos, ela fez o possível para esconder seu desgosto por tais criaturas. Como secretária e guarda-costas em meio período, o inimigo nunca deve conhecer sua fraqueza. Então ela treinou para nadar com insetos e manter a calma quando estava perto deles. E de fato, funcionou. Exceto Elric, ninguém sabe de sua fraqueza. Mas é preciso saber que todo o seu treinamento foi com insetos de tamanho comum e não com essas monstruosidades gigantescas nadando em volta de seus pés, deixando rastros de gosma espessa para trás. Meu Deus! O rosto da secretária Kim ficou pálido quando ela agarrou os ombros de Elric com força. Graças à confusão e ao choque de todos, ninguém notou seu estado incomum, exceto Elric. Acalme-se, Elric sussurrou com um aceno de cabeça tranquilizador. Isso era tudo que ele podia fazer por ela. Até ele estava preocupado com o ambiente estranho. O solo estava verde e podre, as árvores eram pretas e sem folhas, e havia uma névoa estranha, mas gelada, pairando alguns centímetros acima do solo. A neblina não era tão densa que não pudessem ver o chão. Era leve, mas garantiu que sua presença fosse sentida. Tio Butuum. Os corações começaram a bater descontroladamente, pois tudo o que viam apenas aumentava seus sentidos. Júlio não sabia o que fazer com os céus vermelhos e as nuvens que giravam indefinidamente. Tudo parecia um sonho ruim. Um sonho fedorento. Tio. O que é esse fedor horrível? O marechal de campo Harry sentiu que suas narinas estavam prestes a ser sufocadas até a morte pelas podres bombas atômicas lançadas sabe-se lá quem. Estou com cheiro de enxofre. De jeito nenhum, é mais do que enxofre. Porque cheira como se alguém tivesse armazenado 1000 cadáveres aqui. Até mesmo os agentes do FBI e militares comentaram sobre o poderoso perfume no ar, sem pensar demais. Mas para Haru e os outros membros da academia, isso imediatamente os deixou tensos. O cheiro está ficando mais forte. Mais forte? O que eles querem dizer? Júlio e os outros ficaram surpresos, olhando ao redor com os olhos arregalados. Isso, merda! Um dos homens de Júlio gritou incrédulo enquanto o pavor tomava conta de suas pernas. Monstros! Eles são reais! Não, é tudo uma ilusão, cara. Impossível. Como podem ser reais? Eu acredito na ciência. Eu acredito no Deus da ciência. Deixe-me ir. Você está tentando me dizer que temos vivido com essas criaturas entre nós. Tio tio. Muitos caíram no chão, sentindo que o solo podre não era tão ruim assim. Doce mãe da ciência. As criaturas diante deles fizeram com que suas pernas balançassem e seus olhos se contorcessem em um estupor catatônico. O ambiente ao seu redor estava frio, mas essa não era a razão de seu tremor constante. O desconforto corroeu seus interiores, arrepiando seus couros cabeludos e fazendo com que seus corpos permanecessem congelados no lugar. Então, o que dizer dos soldados das forças especiais ou dos agentes do FBI? Seus antigos inimigos eram todos humanos.
Mas estes eram pesadelos, o suficiente para manter homens adultos sem dormir. Os humanos temiam o que não entendiam. Neste momento, eles se sentiam como crianças diante das criaturas gigantescas que os rodeavam. No entanto, eles ainda não conseguiam descrever com precisão as feras ao seu redor. As criaturas tinham as costas curvadas e pareciam usar capas escuras envoltas em fumaça negra. Seria uma capa ou seria sua pele? Eles não sabiam dizer e não ousaram olhar mais longe. Suas mãos eram alongadas e parecidas com aranhas, com apenas alguns fios de cabelo que se enrolavam e sibilavam como cobras. Eles tinham 3 olhos vazios e bocas que se estendiam de orelha a orelha, revelando seus dentes afiados para todos. Mas talvez o fato mais inacreditável fosse que seus corpos também estavam podres, com buracos que mostravam suas entranhas nojentas que continham todos os tipos de insetos estranhos e muco. Seus corpos estavam tão esmagados e horríveis que, se olhassem mais de perto, tinham medo de vomitar sem parar. Não, tarde demais. Blug tio. Várias pessoas vomitaram qualquer refeição que comeram pela última vez, com algumas segurando a boca e engasgando. Como pode algo ser tão feio e tão assustador ao mesmo tempo? Tio tio. As criaturas soltarão seus foles estrondosos depois de ver a onda de medo emitida pelos humanos abaixo. Comida, comida, comida. Tio tio. As criaturas se moviam com entusiasmo em direção às suas presas, como faziam as garotas possuídas em filmes de terror. Só que eles tinham pernas de aranha que lhes permitiam se mover ainda mais rápido. Seus sorrisos ficaram mais assustadores, seus corpos podiam se torcer e se mover de maneira não natural, e suas cabeças começaram a girar depois de fixarem os olhos nos alvos escolhidos. O marechal de campo Berry sentiu que se fosse atrás da criatura, sua cabeça torceria 360 graus, seguindo cada movimento seu. Ele pegou a bainha da arma por reflexo, apenas para xingar em voz alta no final. Como ele poderia ter esquecido que foi confiscado antes? Filho da puta! Ele e muitos outros não tiveram escolha senão pegar suas adagas e tasers, querendo chorar, mas não tendo lágrimas para derramar. Acabou. Eles estavam mortos. Não estavam. Tio tio. Fim do capítulo. Capítulo 422 ainda vivo. Tio Gri tio. O Higgins apertou ainda mais sua adaga, mas logo se viu com vários metros de altura. Marechal de campo, pai. Júlio estava enlouquecendo, vendo a língua feia e podre da coisa agarrar os pés do pai. Droga! Júlio revidou, usando a lâmina de todas as maneiras que pôde. Mas o corpo da criatura se regenerava após cada golpe com a ajuda dos insetos que nadavam dentro dele. Pegue isso, e isso, e isso. Morra, morra, morra. Golpear, golpear, golpear. Corte. Tio. O Higgins foi segurado de cabeça para baixo, mas ainda levantou seu corpo para cortar a língua da criatura que segurava seus pés. No entanto, suas ações se mostraram inúteis quando a criatura o pairou sobre sua boca gigantesca. É assim que eu morro. O Higgins viu sua vida passar diante de seus olhos enquanto a criatura prontamente mostrava seus dentes afiados abaixo de seu corpo flutuante. Não! Júlio gritou desesperadamente ao ver a criatura soltar os pés do pai. E Eric, que foi carregado por outra criatura, também viu seu destino depois de ver o Higgins cair. Não, não, eu não quero morrer sem salvar minha filhinha. Por que isso está acontecendo? Este é realmente o nosso fim? O tempo parecia congelado enquanto muitos observavam o Higgins cair cada vez mais perto da boca da criatura. Ele sabia que estava acabado. Mas justamente quando sentiram seu destino selado, a criatura de repente soltou um lamento horrível. Tio Sai, salvo? Hahaha tio, salvo. Pai está salvo. Júlio deu um pulo de entusiasmo ao ver seu pai aparecer ao seu lado.
Você tem que saber que mesmo que o grande mestre e os outros da academia estivessem aqui, era normal que alguém pensasse que sua vitória era impossível. Foi porque eles sentiram que essas pessoas do leste ainda eram pequenos humanos. Se alguém visse um bebê de fraldas enfrentando um lutador machista, quem você acha que venceria? A lógica faz com que eles tenham pouca ou nenhuma fé em Dorian, com seus cérebros chegando ao ponto de esquecer suas habilidades mágicas. Mas depois de enfrentarem o que fizeram, o pequeno pedaço em seus corações foi arrancado e limpo. Essa era a natureza humana. É preciso saber que, se não fosse por essa experiência, eles ainda teriam reservas em relação ao grupo de Dorian e poderiam estar discutindo e questionando cada movimento seu no futuro. Mas depois de testemunhar, eles se tornaram completamente obedientes ao grupo de Dorian. Se Dorian disser para ir para o oeste, eles vão para o oeste. Se ele disser para pular, eles perguntam a que altura. No céu, Dorian observou Haru, Odio indo trabalharem com o Eigia, Ungyo e os outros discípulos da academia para eliminar as criaturas ao redor. Os discípulos lutaram muito, usando seus ataques mais poderosos. Estrondo, 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 estrondo. O Eigia se esquivou das muitas pernas de aranha apontadas em sua direção antes de desferir um golpe violento na parte inferior. Dragão Punho da Fúria. Tio Ban, Ban, Ban. O Eigia acertou 3 golpes na criatura antes de pular para trás antes que suas pernas mortais pudessem perfurar suas costas. Tio Gri Tio. Ele estava em agonia enquanto larvas caíam de sua barriga perfurada. Insuficiente. VMMM. O Eigia desapareceu como fumaça, aparecendo vários centímetros acima da criatura. Pelo menos aos olhos dos espectadores mortais, era assim que parecia. Os movimentos dele e da criatura eram muito rápidos, com muitos mal conseguindo acompanhar. Tio. Elric prendeu a respiração, observando as muitas batalhas míticas acontecerem. Senhor, eles são realmente humanos? Limpe. Quão rápido você acha que eles estão indo para apenas vê-los desaparecer e reaparecer? Deitado. Tão forte. Seu soco derrubou uma árvore inteira. Quem sou eu? Onde estou? O que sou eu? Tio Ban, 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 Ban. A força do grupo de Eigia os deixou entorpecidos, mas foi mais cruel com o oponente. Tio Tio. A criatura estava possuída, balançando a cabeça e balançando seus cabelos de cobra em fúria selvagem. Estrondo. O Eigia destruiu 5 árvores em uma única fileira após ser atingido. Ninguém pode sobreviver a isso. Foi o que o Higgins e os outros pensaram. Mas quem pode dizer por que o Eigia se recuperou com apenas alguns hematomas e nada mais? Ele era o super-homem. Ban. Pá. Estrondo. Golpear. Golpear. Ban. A batalha não durou mais que 5 minutos. No entanto, pareceu uma eternidade para os mortais, que estavam sentados a cada passo do caminho. Você deve saber que eles agora depositaram sua fé nesses membros da academia. Então, sempre que viam essas pessoas sendo atingidas, a cor de seus rostos sumia, mas eles continuavam torcendo por elas. Não! Cuidado! Atrás de você! É isso! Chute no queixo! Bom menino! É assim que se faz! Ótimo! Ótimo! Use suas cartas de mágico e prove a eles que você é irmão de Gambit. X-Men para sempre! Aspas. Membros da academia. Assim, Haru e os outros tiveram sua equipe pessoal de líderes de torcida até o fim. Muito devagar, as palavras de Dorian fizeram Elric e seu grupo quase perderem um passo. Aguentar. Eles o ouviram direito? Ele acabou de dizer que 5 minutos era muito lento. Eles inicialmente pensaram que Dorian estava brincando. Mas logo depois, o apoio do lado dos monstros veio rapidamente e foi 3 vezes maior em número do que o grupo anterior. Mas o que eles viram? Dorian jogou apenas uma moeda no ar e as criaturas caíram. 1 segundo. Demorou apenas esse tempo para matar 3 vezes mais. E agora, todos tinham uma nova compreensão de por que esse jovem de 17 anos era chamado de Grão-Mestre. Dorian franziu a testa.
Muito lento, estes foram um dos mais fracos aqui. Ao mesmo tempo, não foi ruim. O que faltava aos discípulos de Wossi era a verdadeira experiência. O Eijia, Ungyo e os outros discípulos aceitaram suas palavras, sabendo que poderiam ter feito melhor. Sem argumentos, sem comentários. Elric engoliu em seco, agora um pouco nervoso ao falar com Dorian, embora tentasse ao máximo não demonstrar. Grão-mestre, para onde estamos indo? Você sabe para onde eles os levaram? Dorian cantarolou preguiçosamente enquanto olhava para uma das montanhas ao longe. Os sobreviventes estavam vivos, mas ninguém os havia levado ainda, eles ainda estavam na cabana. Fim do capítulo. Capítulo 423, bônus, um grupo rude. Vivo, sim, os sobreviventes estavam realmente vivos. Mas eles não foram os únicos. Perdoe meus modos, mas tenho que obrigar todos vocês a parar de ferver. Não é cansativo? Vocês estão chateando meus ouvidos. Uma voz irritada soou. Era uma jovem com cabelos exuberantes, vestida como as da década de 1910. Seu traje era monótono, usando principalmente cores vintage pretas e azuis. Era como se ela tivesse saído do filme Titanic. Sua saia estava na altura do tornozelo, suas botas eram particularmente baixas e suas luvas chegavam até os cotovelos. Suas únicas partes expostas do corpo eram a cabeça e o pescoço. Seu sotaque, seu domínio adequado da língua e seu comportamento eram incríveis ao ver alguém viver em carne e osso da década de 1910. Mas para o grupo de Geni, isso significou más notícias para eles. Aquele homem estranho e de aparência maligna disse que as portas deste lugar se abrem uma vez a cada 100 anos. Isso acontece a cada século. Ela e o seu grupo eram do século 21, e esta rapariga e o seu povo eram do século 20. As pessoas mais velhas aqui vieram do século 19. Nota: século 19, 1º de janeiro de 1801 a 31 de dezembro de 1900. Século 20, 1º de janeiro de 1901 a 31 de dezembro de 2000. Século 21, 1º de janeiro de 2001 a 31 de dezembro de 2100. Colchete que fecha. A cada 100 anos, as pessoas entram no espaço. Às vezes são 80 pessoas e outras vezes é um grupo pequeno como o de Geni. No entanto, o fato de que nenhum deles conseguiu escapar depois de todas essas décadas significava que eles também estavam presos aqui com zero ou nenhuma chance de sair, exceto através da morte por serem mortos por aqueles monstros. Não. Eles eram tão jovens, com tanto potencial. Talvez essas pessoas dos anos 1900 e 1800 não soubessem o quão avançada era a tecnologia. Mas eles fizeram. Vindo de uma era com a internet, a tecnologia em expansão e todo tipo de possibilidades, como eles podem aceitar facilmente a situação atual? Talvez quando o século 21 terminar, em 2100, veículos voadores e outras coisas incríveis estarão por aí sem que eles aproveitem nada disso. Além disso, eles já sentiam falta de suas famílias, entes queridos e fãs. Na fatídica noite depois que o céu mudou estranhamente e os monstros apareceram do lado de fora de sua janela, eles não perceberam então, mas o pequeno galpão em que estavam inicialmente também mudou. Agora era tão grande quanto uma mansão, com esses sobreviventes morando nela. Segundo eles, desde que chegaram aqui, sua única fonte de alimento está em uma estranha colina que produz comida humana. A colina muda de localização a cada 30 dias, o que significa que pode aparecer em qualquer lugar deste mundo infernal. O trabalho deles era procurar, encontrar e trazer todos os suprimentos que pudessem antes que a comida existente na mansão acabasse. De acordo com o que essas pessoas disseram, a viagem era sempre perigosa, e cada viagem resultava em mortes ou ferimentos fatais. O líder era um homem que estava aqui há mais tempo. Ele era uma pessoa do século XIX. Seu nome era Bassano, um estudante internacional de uma excelente instituição de engenharia da época. Ele foi um dos alunos subjacentes que se juntou ao grupo de pesquisa mais incrível de todos os tempos. Isso mesmo,
Pode-se dizer que ele foi um dos fundadores da eletricidade no mundo de hoje. Havia imagens de livros didáticos de todos os alunos daquela época, e ele também estava lá. Então, ver uma lenda como ele aqui foi verdadeiramente extraordinário. Ele ainda parecia o mesmo, sem envelhecer por um dia. Jenny teria adorado apertar a mão dele e dar uma entrevista. Mas agora não é hora para isso. Quanto a Bassano, ele chegou a este mundo junto com outras 122 pessoas, a maioria cientistas, que pesquisavam assuntos científicos na colina. E assim, eles foram sugados para este mundo estranho. A colina era de fato um cemitério. Assim, algumas senhoras que demoraram muito para visitar o cemitério inicialmente queriam voltar para casa, mas foram convencidas a ficar com elas e voltar para casa juntas. Afinal, naquela época não existiam telefones celulares e, se estivessem em perigo, seria absurdo pensar que a ajuda chegaria imediatamente. Sempre houve casos de mulheres sendo estupradas ou levadas por essas estradas. Assim, as mulheres optaram por ficar e seguir os homens de volta sempre que terminassem seus experimentos científicos. Eles rapidamente confiaram no grupo de Bassano porque os estudiosos e cientistas da época eram as profissões mais respeitáveis. Muitos pensavam que ser cientista significava estar tão concentrado em ler, estudar e experimentar que não tinham tempo para encher a mente com pensamentos criminosos. Para muitos naquele período, os criminosos eram pessoas desempregadas. Assim, Bassano e seu grupo de 122 pessoas vieram da era vitoriana e também conheceram pessoas dos anos 1700 e 1600. Nas suas palavras, eles perderam a noção do tempo, apenas percebendo que mais 100 anos se passaram sempre que novas pessoas chegavam. Para Bassano, o seu grupo original de 122 passou agora a ser 16. Ou seja, nos últimos 200 a 230 anos, o seu povo, juntamente com aqueles originalmente aqui dos anos 1700 e 1600, estavam todos mortos. E para aqueles da década de 1910, eles tinham originalmente 82 anos, mas agora tinham 34. Jenny, Chris e o resto se sentiram desconfortáveis com esse grupo de sobreviventes. Em primeiro lugar, essas pessoas os julgaram com muita severidade, chamando-os de indecentes pelo seu traje atual. Foi estranho dizer que eles passaram por um inferno neste espaço, mas ainda estão preocupados com a decência. As mulheres falavam mal delas, chamando Jenny e as outras meninas de prostitutas que usavam roupas justas demais, jeans, e tops expostos que, na opinião delas, exibiam muito decote, mãos, tornozelos e assim por diante. Eles questionavam como a humanidade retrocedeu em vez de avançar. Eles os trataram com grosseria porque seguiram o ditado, vista-se como deseja ser tratado. Mas, honestamente, esse era o assunto importante em questão agora. Maior que tio, Jenny, Emily e as outras garotas do século XXI sentiram que estavam enlouquecendo depois de ficarem com essas mulheres que só tinham pensamentos antigos em suas cabeças. HMPH. Uma das mulheres sacudiu o cabelo com arrogância. Que irritante. Como ela disse, nenhum de vocês jamais sairá. Parem de aborrecer nossos ouvidos com seus gemidos bobos. Fim do capítulo. Capítulo 424. Nasce um líder. Suficiente. O salão caiu em um silêncio profundo. Rudolf não gritou. No entanto, sua voz carregava uma autoridade inquestionável que fez com que as mulheres irritantes fechassem os lábios. Chris, Jenny e os outros streamers olharam para ele, sentindo-se tocados. Líder. Ele era o líder deles. Eles puderam ver que cada época do povo tinha seus líderes, que se reuniam para realizar reuniões, provavelmente relacionadas à busca de alimentos, coleta de informações e outras missões. Bassano era o líder de todos os 15 restantes, assim como outros 7 da década de 1910. Havia outros 2, Jason e Vladimir, que lideravam equipes separadas. Agora, adicionando Rudolf à mistura, devem haver 4 líderes. Já se passaram pouco mais de 2 dias desde que eles chegaram e Rudolf imediatamente se tornou seu líder.
Eles fizeram um tour pela mansão e mostraram os lugares importantes fora dos limites para eles. Concluindo, embora tivesse apenas 2 andares, ainda tinha 400 quartos incríveis, que incluíam vários depósitos e assim por diante. Aparentemente, o primeiro grupo de pessoas enviado para cá encontrou o lugar vazio. Todos os 400 quartos. Mas, felizmente, a cada século, quando um grupo chega, eles trazem consigo itens daquele pequeno barracão. O mesmo aconteceu com o grupo de Rudolf. Todos os itens que eles trouxeram para o galpão para acampar durante a noite, bem como todas as coisas colocadas no galpão ao longo desses anos por transeuntes e limpadores de sepulturas, também foram transportados. Ainda mais chocante foi que o interior de madeira do pequeno galpão se espalhou e caiu na mansão como madeira. Foi com isso que fizeram as camas. Quanto a fazer fogo, desculpe. Isso era um luxo para eles. Tudo o que comiam era cru. Não havia madeira ou matéria-prima suficiente para continuar queimando e definhando. Lembrar, a maior parte da terra neste espaço está podre, o que significa que as árvores estavam apodrecendo. E na maioria dos casos, as próprias árvores estavam vivas. Então você sabe o quão valiosa era a madeira. Por favor, a única sorte foi que a mansão deles tinha um poço nos fundos para a água. Sua mansão e o pátio ao redor eram os únicos lugares dos quais esses monstros não ousavam chegar perto. Eles não sabiam por quê, mas era o suficiente para deixá-los felizes. Se pudessem, nunca iriam querer deixar este porto seguro. Mas se quisessem comer e obter outras matérias-primas naquela colina, teriam que sair. Claro, como aquela colina misteriosa produzia comida humana, isso significa que suas árvores e quaisquer matérias-primas encontradas nela eram seguras para uso humano. Portanto, transportar esses recursos de volta para a mansão era sua principal prioridade. Nos últimos 2 dias, Rudolf e os demais percorreram a mansão, conhecendo as regiões restritas. Por exemplo, o depósito de suprimentos de alimentos estava bem trancado e controlado por todos os líderes. Todos comeram ao mesmo tempo para evitar discrepâncias. As alas norte, sudeste e sudoeste também foram restritas, uma vez que essas alas eram as áreas residenciais pertencentes aos vários grupos. Já Rudolf optou pela ala nordeste, optando por ficar próximo do grupo de Bassano. Cada ala era semelhante à sua própria casa separada, pois ao entrar na ala era necessário passar por um longo corredor antes de chegar a um grande salão. O salão tinha tetos altos, como se alguém tivesse acabado de entrar em uma catedral. E no outro extremo do hall, o espaço foi dividido em 2 pisos, com vários quartos e uma escada de acesso ao piso superior. Algumas alas eram grandiosas, com 22 quartos espaçosos, enquanto outras tinham apenas 10. A ala nordeste que Rudolf escolheu para seu grupo tinha 14 quartos, o que significava que todos os 12 teriam seus próprios espaços de dormir separados. Além do mais, a asa foi melhor decorada em comparação com as outras asas disponíveis. O grupo anterior que morava aqui estava todo morto. Mas pelo menos eles deixaram suas camas e outros móveis para trás. Quanto à luz, não havia eletricidade. Então eles têm certeza de que tudo o que fizeram, teve que ser feito durante o dia. Como âncora ao ar livre, Rudolf tinha vários isqueiros consigo. Outros ficaram chocados com o isqueiro, quase pulando como macacos. É preciso saber que havia um grande suprimento de velas de cera disponíveis, mas não havia fogo para iluminar o espaço. Rudolf concordou com os outros âncoras ao ar livre em mostrar apenas 4 isqueiros para esses sobreviventes. Quanto ao resto, teriam que escondê-los até que pudessem confiar completamente neste grupo. Ponto. Como eu disse, basta. Não vou deixar você falar com meu grupo dessa maneira. Rodolfo avisou. E Bassano, fingindo dormir, abriu lentamente os olhos com uma sobrancelha levantada. Esse garoto é muito difícil de conseguir se ajustar ao choque inicial apenas 2 dias depois de chegar. Depois de viver centenas de anos, Bassano podia ter cara de 26 anos, mas já era um homem velho.
Ao longo dos anos, ele também ficou irritado com o grupo de Jason, que não parecia ter desenvolvido cérebro ao longo dos anos. Essas pessoas da década de 1910 eram bastante críticas e irritantes. Mas o que ele pode fazer? Eles devem manter a sua população humana viva para sobreviver neste lixão. Ele também entendeu que com pouco ou nenhum entretenimento aqui, essas pessoas que viam carne fresca entrar no espaço sentiam coceira, querendo mostrar seu poder. Além disso, alguns temiam que os recém-chegados levassem embora seus amantes. Afinal, alguns homens, mulheres também roubaram amantes de outros quando chegaram aqui. Rudolph respirou fundo na esperança de se acalmar. Olha, meu grupo e eu não temos tempo para ouvir suas reclamações. Deixe-me ser claro. Se isso diz respeito ao nosso bem-estar geral ou à situação em questão, então mantenham a boca fechada. Você, que rude. Você não sabe respeitar os mais velhos. Um dos homens questionado após ver Rudolph atacar sua namorada. Garoto, eu sabia que nunca gostei de você desde o começo. O sentimento é mútuo. Rudolph respondeu interiormente enquanto cruzava os braços sobre o peito e ficava em pé com seu grupo atrás dele. Sim, Emily, Jenny, Chris, Bianca e os outros também pensaram assim, permitindo que seu novo chefe subisse ao palco. Rudolph semicerrou os olhos profundamente. Deixe-me ser claro. Como líder de equipe, tenho a obrigação de proteger e garantir que minha equipe não esteja sendo aproveitada. O que significa que, embora sejamos novos aqui, nunca permitirei que alguém force minha equipe a realizar missões, nossa. Então nem pense nisso. Fim do capítulo. Capítulo 425 Primeira missão. Rudolph seria amaldiçoado se permitisse que alguém os enviasse para lá sozinhos quando eles nem sequer conheciam bem o que os rodeava. Mabel, uma das senhoras chatas do time de Jason, e Levi, um homem arrogante que não parecia ter mais de 19 anos do mesmo time, queriam retrucar. Mas onde Rudolph lhes deu a chance? Porque somos novos, não significa que somos estúpidos. Sim, Chris entrou na conversa, embora não soubesse a que ponto Rudolph estava falando. Os cantos dos lábios de Rudolph se contraíram. Você não está ajudando Chris, mas obrigado por me apoiar. Ele varreu o rosto para o grupo irritante. Qual era a diferença entre eles e essas pessoas de épocas diferentes? O fato mais óbvio era que as pessoas modernas não gostavam nem um pouco de sofrer. As pessoas modernas eram mais francas, mesmo nos assuntos mais insignificantes. Se fossem esses idosos que enfrentassem a mesma situação de sofrer bullying, eles poderiam optar por engoli-lo e ficar em silêncio até que entrasse em erupção como um vulcão. Mas por que deveriam? Normalmente, Rudolph era do tipo que observava e esperava. Mas nesta situação, ele não via sentido em esperar para ganhar vantagem. Se esperassem mais, talvez dia após dia, perderiam seus membros. E uma vez morto, você está morto. Ei, Rudolph nunca aceitaria um tratamento tão injusto. Como eu disse, não pensem que podem passar por cima de nós, novatos. Se não me engano, o que vocês estão tentando fazer é o que os outros fizeram com vocês, novatos. Não daremos um único passo a menos que estejamos emparelhados com outros. Isso mesmo, Emily, a streamer, blogueira de comida, acrescentou. Então vocês acham que são todos espertos por nos comandar como querem? Novidades, queridos, se estivemos quietos durante os últimos dias e parecemos fracos, foi porque queríamos. Claro que é mentira, mas esses idosos não precisam saber disso, não é mesmo? Bem, isso não é um ótimo como vai. Suas maneiras são totalmente bárbaras. Bem, para sua informação, quero que você saiba que sou a 13ª princesa que foi a 37ª na linha ao trono na minha época. Então, sabendo disso, você ainda se atreve a falar comigo dessa maneira? Bah, princesa, meu pé, Emily zombou, mantenha sua lealdade a si mesmo. E daí se você for da realeza? Posso comê-lo? É comestível? Está servindo a algum propósito agora? Não.
Talvez você queira que eu te expulse antes, você sabe que não estamos mais em nosso mundo anterior. PFFT tio. Várias pessoas de outros grupos não conseguiram se conter enquanto riam com os olhos marejados. Que atrevido! Esses novatos eram outra coisa. Emily revirou os olhos, não se incomodando com os olhares de ódio que vinham em sua direção. Nos tempos modernos, alguém olharia para os retratos impressionantes dessas mulheres antigas e pensaria que deviam ser glamourosos e incríveis. Mas conhecendo essas pessoas pessoalmente, ela só queria recuperar sua adoração. Honestamente, ela sentiu que eles tinham vários parafusos, não soltos, mas faltando na cabeça. O que diabos havia de errado com essas pessoas? O cheiro de pólvora impregnava o ar, mas o grupo de Rudolph não se importou. Jenny empurrou os óculos para trás, concordando com a sabedoria de Chris. Você não pode simplesmente nos dar um mapa e nos dizer para descobrirmos as coisas. Essa ordem não vai funcionar. E da mesma forma, mesmo se estivermos formando dupla com alguém, devemos estar bem informados sobre a situação externa. Para que ninguém de vocês tentam nos matar, acidentalmente, lá fora. Por favor, eles assistiram muitos filmes de zumbis para saber que não se pode confiar na natureza humana em tempos como este, especialmente quando várias pessoas não gostam umas das outras. É inteligente para eles manterem seus números humanos elevados. Mas algumas pessoas são muito mesquinhas, desconsiderando egoisticamente a situação geral e fazendo o que lhes parece melhor. Jenny, Emily, Bianca e os outros não confiavam muito na equipe de Jason. É por isso que, antes de partirem para qualquer missão em pares, devem ser informados de todos os perigos potenciais que podem enfrentar em cada etapa do caminho. Que tipo de solo cria monstros que se erguem e os agarrando o chão? Que tipo de regiões emitiam cheiros venenosos? Eles tinham que saber tudo, caso alguém os deixasse ser comidos propositalmente. Bassano ficou impressionado com a ousadia e o modo de pensar deles. Ei, se ele e seu grupo tivessem se mantido firmes quando chegaram, eles teriam perdido tantas pessoas no início. As pessoas da nova era sempre foram tão ousadas. Ele teve que admitir que a maneira como eles lidavam com as coisas resultaria em poucas baixas do lado deles. Eles assumiram o controle da sala e deixaram a equipe de Jason sem palavras. Chris zombou interiormente. Humph, vocês todos têm 100 anos de idade para lutar conosco, pessoas modernas. Os tempos mudaram, com mulheres e homens cada vez mais francos. Quer que eles engulam a dor e arrisquem a vida depois do que testemunharam há 2 dias. Sem chance, e se você não permitir que eles façam o que querem, eles se revoltarão. Eles vão sentar aqui e comer comida de graça e fazer o que quiserem sem fazer contribuições. O que, você acha que pode matá-los de fome? Por favor, eles, pessoas modernas, tinham muitas maneiras de tornar a vida insuportável para todos. Você, ultrajante, vocês são demais. Bianca, a serpentina de beleza, zombou. Podemos ser mais se você não relaxar. Tudo o que queremos é um tratamento justo. É pedir muito? Cale a boca, prostituta. Já é ruim o suficiente que você não tenha respeito pelo status real de Caterina. Quero que você saiba que o ano em que desaparecemos foi o ano em que as mulheres foram oficialmente autorizadas a votar. Mas se eu soubesse que mudar as coisas levaria a nós, mulheres, vestir tão pouca roupa, eu nunca teria concordado. Bianca estalou os nós dos dedos com força. Ela sabia que mesmo depois de tantos anos, embora algumas trabalhassem duro para desenvolver suas forças, muitas mulheres aqui dependiam exclusivamente dos homens para proteção. Talvez a maioria dos homens tenha morrido enquanto tentavam salvar essas mulheres. Alguns homens foram usados como escudos por eles. No entanto, Bianca, apesar de ser uma serpentina de beleza, tinha vários cinturões de artes marciais. As mulheres modernas foram autorizadas a lutar e ainda assim parecerem atrevidas. Claro, ela ainda tinha medo de insetos e coisas assustadoras. Mas para humanos como essas mulheres irritantes, ela não era. Tio.
Um sorriso cruel apareceu em seu rosto encantador. Mabel, foi. Diga de novo, eu te desafio. O rosto de Mabel empalideceu, não por medo de Bianca, mas por medo de que seu lindo rosto ficasse arruinado, fazendo com que seu parceiro a abandonasse. Depois de enfrentar tantas criaturas infernais, como os humanos podem assustá-la? O ódio embutido em seus olhos tornou-se feroz. Sua garota vil e cruel. Como ousa me ameaçar? Você, pare! A voz rouca de Bassano silenciou a sala. Embora todos pertencessem a equipes individuais, Bassano era semelhante a um chefe de aldeia, se esta fosse uma aldeia. Quando ele falou, todos ouviram. Afinal, ele era o mais velho aqui. Isso é o suficiente. Somos uma família aqui. Nós, humanos, devemos ficar juntos para sobreviver. Jason, eu entendo os sentimentos disso e do seu grupo, mas devemos viver em harmonia, certo? Jason cerrou os punhos de má vontade, mas ainda assentiu. Sim, Bassano, você está certo. Jason também entendeu que desta vez o grupo que entrou tinha poucas pessoas. Portanto, durante os próximos 100 anos, se eles agissem precipitadamente e continuassem a perder pessoas como faziam anteriormente, isso apenas tornaria a sua situação desastrosa quando em missão. Claro, isso não significava que ele iria deixá-los questionar sua autoridade. Ele não acreditava que não seria capaz de curar a arrogância deles. HMPH, apenas espere, isso não acabou. Os membros do grupo de Jason recuaram, mas ainda lançaram olhares mortais para a gangue de Rudolph. Que infantil! Vendo através de seus pensamentos mesquinhos, Bassano balançou a cabeça secretamente antes de focar no lado de Rudolph. Recém-chegados, seu pedido foi aprovado. Sua equipe fará parceria com minha equipe pelos próximos 2 meses. Depois disso, vocês farão parceria com os outros por mais 4 meses antes de partirem em missões sozinhos. Afinal, eles estarão aqui por centenas e centenas de anos se continuarem sobrevivendo. Então, 6 meses de parceria pareceram muito, mas não foram. Bom, agora que isso está resolvido, é hora de informá-lo sobre sua próxima missão. Missão? Rudolph lembrou que neste mundo a escuridão caía a cada 48 horas. A escuridão caiu por 24 horas e o ciclo se repetiu. Ontem foi o dia da escuridão, o que significa que eles tiveram os próximos 2 dias para reunir o máximo de recursos que pudessem. No mundo deles, já deveria ser noite. Mas aqui, a luz, embora não seja o tipo de sol que se esperaria. Afinal, o céu estava vermelho. Missão? Sim, vocês estão com sorte. Estamos prestes a sair para uma missão e vocês, é claro, irão nos acompanhar. Não é ótimo? Aspas reticências aspas. Fim do capítulo. Capítulo 426 Um começo imprevisível. Ok. Eles sabiam que estavam divagando e fazendo barulho sobre sair em missões com outras equipes. Mas depois de concordar com as condições, você precisa adiá-las imediatamente. Eles pensaram que teriam um pouco mais de tempo ou até algumas horas para aproveitar a vitória. Mas a realidade às vezes era tão cruel. Eles também sabiam que depois de fazer tanto barulho antes, não poderiam continuar discutindo ou rejeitar a missão. Infelizmente, eles se conformaram com seus destinos, querendo saber do que se tratava a missão. Resumindo, é melhor ganhar mais experiência para que eles possam sobreviver por mais tempo neste lixão infernal. Pensando assim, eles fingiram não ver as expressões exultantes da equipe de Jason. Bassaso riu interiormente, vendo que finalmente havia paz na mansão. Ele fez um bom trabalho ao fazer com que ambos os lados se sentissem vitoriosos. Era verdade que quando uma nova equipe chegasse, eles seriam forçados a realizar missões de forma independente. Mas não foi imediato. Normalmente, toda a comunidade humana deu-lhes 10 dias para se prepararem e se livrarem de sonhos fantasiosos sobre serem resgatados por pessoas em seu antigo mundo. Não havia ninguém vindo atrás deles. Portanto, quanto mais rápido você acordar, maior será sua taxa de sobrevivência.
No passado, algumas pessoas se trancavam em um cantinho da mansão, saindo apenas para comer ou relaxar. Eles fizeram isso por 7 dias inteiros, chorando muito e gritando histericamente. Houve momentos em que outros tentaram tirar a própria vida enquanto estavam aqui. Mas isso não funcionou. Depois que eles morreram, todos viram suas almas flutuarem e serem engolidas por vários animais. Portanto, tirar a vida não era uma opção. Esta foi a realidade deles, que levou dias para muitos superarem os vários estágios de luto e perda. Somente aceitando as coisas eles poderão avançar. E foi por isso que deram 10 dias de aceitação para todos os novatos. Então você vê, embora a equipe de Rudolph tenha vencido a discussão e conseguido o que queria, eles, por outro lado, estavam iniciando suas missões 2 dias e meio após sua chegada. Quer eles tivessem realmente aceitado seu destino ou não, esta missão iria mostrar isso. O grupo de Jason obviamente sabia disso, daí o motivo de seu olhar furioso. Algumas pessoas mesquinhas até esperavam que o grupo ficasse com tanto medo a ponto de melhorar a barriga de uma fera. Hahaha, tio. Bem, não era isso que você queria. Vamos lá, estaremos esperando para ver como você está. Bahahahaha, tio. O grupo de Jason saiu com expressões brincalhonas, saindo do salão e indo para sua ala. A equipe de Vladimir respeitosamente lhes desejou boa sorte antes de partirem para outra missão. Havia uma regra que dizia que não importava quantas missões fossem concluídas, uma equipe deveria ficar na mansão. Se houver mais de 6 equipes, 2 deverão permanecer na mansão sem missões. E se forem 18 times, 3 vão ficar. E assim por diante. Também houve dias em que apenas uma missão teve que ser realizada, ou seja, mesmo que houvesse 20 equipes, apenas 1 ou 2 sairiam. Quanto à equipe de Vladimir, sua missão era na verdade dentro das instalações da mansão. A cada 24 horas de escuridão, uma equipe tinha que observar o entorno, vendo como a escuridão os afetava. Às vezes eles colocavam uma perna fora da zona de segurança, querendo ver que tipo de criaturas estavam ali desta vez. Golems, você está brincando com a gente. Ponto. Me siga. Bassano e sua equipe os conduziram por vários labirintos de corredores, contornando muitas portas e seguindo seu caminho. Sala missionária. Essas foram as palavras corpo pintado em uma placa não tão bonita. Todos os anos, eles recebem tinta quando chegam novas pessoas, já que tudo que estava no galpão durante aquele evento noturno também seria transportado. Com o passar dos anos, eles também transformaram ancinhos em lanças e outras ferramentas de jardinagem em armas adequadas. A seleção deles era enorme. E para o papel, retiraram cada página dos livros que Bassano e seus grupos intelectuais trouxeram. O que quer que estivesse escrito nesses livros era irrelevante para eles. Eles rasgaram, encharcaram e empurraram as páginas antes de pressioná-las entre vários tecidos e deixá-las secar. Essa era a forma básica de reaproveitar papel velho. Acontece que o papel não teria a textura original e seria devido à tinta desbotada. Rudolph pensou que essa era a única fonte de papel aqui, mas ele estava errado. Bassano mostrou-lhes papéis de pergaminho da época medieval que foram reciclados e utilizados diversas vezes. Havia também arsenais enferrujados usados pelos generais aqui e até cartas para serem entregues aos seus familiares caso alguém escapasse. Todos os outros papéis foram reciclados, exceto as cartas. Também se tornou costume que todos que chegassem escrevessem uma carta, talvez para suas famílias ou talvez para qualquer pessoa que destruísse o mal aqui. Essas cartas contêm décadas e décadas de história. Jenny sentiu um arrepio na espinha, pensando em pessoas medievais que estiveram aqui antes. Então que esperança eles têm de algum dia sair? A parte mais assustadora é que tal mal existiu ao lado deles todos esses anos, e ninguém nunca descobriu. Ela tinha certeza de que mesmo seu pai influente e poderoso também não sabia. Seus olhos umedeceram. Ele deveria estar procurando por ela loucamente, sem saber que ela não estava mais no mundo deles. Pai, eu sinto saudades de você. Farejar. Sniff tio.
Ela rapidamente enxugou as lágrimas, dizendo a si mesma para se animar. Eles, pessoas modernas, tinham muita tecnologia para superar qualquer coisa. Deveria ficar tudo bem, ela pensou. Tudo bem, essas são as regras que você deve cumprir enquanto estiver na sala de missão. Nenhuma carta pode ser adulterada, e após selecionar uma missão no quadro, você deve alertar as outras equipes e sair para cumprir a primeira dependendo do prazo. O não cumprimento de uma missão aceita resultará em punição. Chris, você está sendo real? Como ele pode escapar da escola, vir aqui e ainda sofrer punição? Fim do capítulo. Capítulo 427 Encontrei-os. Chris assentiu obedientemente, vendo as duas tábuas penduradas nas paredes. Ambos os tabuleiros eram mapas, mas o tabuleiro esquerdo tinha a palavra, menor que constante maior que acima dele, enquanto o outro tabuleiro tinha as palavras, menor que imprevisível maior que. Um tabuleiro mostrava um mapa de todo o espaço e todos os seus componentes, enquanto o outro mostrava o mesmo mapa, mas destacou várias montanhas, colinas e uma região desértica em vermelho vivo. Limpar. Chris deu um tapa no rosto atordoado. Este lugar é digno de um covil de monstros. Você está tentando dizer que todas essas colinas, vales e montanhas destacadas apenas trocarão de posição entre si, mas também mudarão suas formas. Bassasno assentiu. Às vezes eles imitam a aparência de outra colina como um ato de tentar nos confundir. A colina que normalmente contém comida humana pode mudar de forma e se disfarçar para se parecer com a colina verde venenosa de Nimpotia. Somente quando eles correm é que percebem que foram enganados e que a falsa colina é revelada. Droga! As colinas também estão vivas. Bianca quis amaldiçoar. Parece que tudo neste mundo estava competindo para comê-los. Este mundo era tão grande quanto uma cidade inteira. Imagine caminhar em uma cidade grande, desde sua casa até o centro, a parte alta da cidade, as regiões centrais e outras partes. Poderia levar horas para fazer isso. E isso se o terreno fosse nivelado e em condições de caminhada. Este lugar tinha selvas, terrenos com piso fervente e todo tipo de superfícies malucas. Eles estavam apenas gratos porque o dia tinha 48 horas e a noite, escuridão era 24. Foi durante as 24 horas de escuridão que esses muitos terrenos mudaram e mudaram. Bassano apontou o dedo para uma determinada colina no mapa com a letra I nela. O nome da colina era Éden, nomeado em homenagem à primeira pessoa que descobriu a colina. É a colina onde cresce o alimento humano. É a colina do Éden. Olha, há um alfinete vermelho nele, indicando que há uma missão atual e urgente relacionada à colina. Letra E. Do outro lado da vasta parede havia pequenas prateleiras de madeira, desenhadas como caixas de correio, esculpidas nas paredes. Como havia dois mapas, havia também duas prateleiras de caixa de correio separadas, uma para o primeiro mapa e outra para o segundo mapa. Movendo-se para a direita, Bassona parou na segunda antes de passar os dedos por todas as caixas de correio marcadas como a tio M. Pessoal, prestem atenção. Existem dois UE para urgência e ER para regular. O que queremos é urgente. Rudolf aproximou-se e viu o papel tosco, mas bem dobrado, que Bassano tirou da caixa. Missão: a fonte de alimento quinzenal está acabando. Reúna o suficiente para durar 2 semanas ou mais, prazo: 4 dias. Depois disso, eles ficarão realmente famintos. Foi claro, simples e direto ao ponto. Merlin, um dos homens da equipa de Bassano, também lhes mostrou onde estavam os mapas desenhados à mão. Todos deveriam tirá-los durante as missões, para que não se perdessem. Para esta missão, Bassano e seu grupo já haviam discutido seu plano de ação. No entanto, como a gangue de Rudolf estava acompanhando, eles repassaram seus pensamentos, falando sobre várias criaturas que eles podem encontrar ao longo do caminho. Esteja avisado, há uma criatura que chamamos de trocador. Ele assume a aparência de qualquer pessoa próxima a você, de seus familiares ou de qualquer um de nós aqui. E uma vez que ele tenha você em suas mãos, Slick Tio,
Merlin passou as mãos pelo pescoço impiedosamente. A criatura adorava cortar cabeças com a língua. O ar ficou frio enquanto Emily estremecia enquanto subconscientemente esfregava a garganta. Porque ela se sente como se estivesse em um filme do juízo final. Querido Deus da ciência, quando esse pesadelo vai acabar? Jenny franziu a testa. Existe alguma maneira de nos identificarmos e não sermos enganados? Sim, senhas, codinomes, mensagens ocultas. Se algum de nós não responder aos nossos códigos e apenas continuar sorrindo, mate imediatamente. E se cometermos um erro e matarmos a pessoa real? Então será culpa deles. Por que você não respondeu ao seu maldito codinome? Isso não é um jogo. Muitos engoliram em seco enquanto inventavam palavras especiais para se reconhecerem. Bassano aconselhou que explicassem brevemente por que escolheram as palavras que escolheram. Desta forma, todos lembrariam melhor. Chris, por exemplo, escolheu a palavra menor que dedos de macarrão maior que porque quando ele estava no jardim de infância, as crianças zombavam de seus dedos longos. É mais fácil de lembrar, especialmente com uma pequena história de fundo. Se você ligar para o codinome de alguém e essa pessoa não ligar de volta para o seu ou mesmo tentar transmitir a história por trás, há um problema. As criaturas chamadas de Shanger só conseguem ver a imagem de um ente querido e não conseguem ler seus pensamentos. Foi por isso que aqueles que estiveram aqui há muito tempo puderam evitar ser enganados por eles. E eles também fizeram o mesmo. Tudo bem, agora que você está preparado, é hora de ir para a sala da arma. A sala em que estavam estava conectada à câmara da arma, por isso havia armaduras medievais enferrujadas e danificadas na sala da missão. Pessoal, escolham suas armas, tendo em mente que vocês as carregarão por horas, indo e voltando. Rudolph rapidamente escolheu duas metades de uma vara longa. Cada metade tinha uma borda afiada protegida por uma capa tosca. Usando a bainha de segurança, ele colocou a ordem nas costas como se tivesse duas espadas ali. Os outros meninos também escolheram as mesmas armas, mas Chris escolheu uma espada leve, mas feroz. Bianca escolheu uma lança, enquanto Emily e Jenny escolheram espadas curtas, que tinham comprimento entre uma adaga e uma espada. Eles também usavam forro de couro e ainda calçavam as botas. Glória aos tempos modernos! Suas botas eram impermeáveis, confortáveis e tinham forro macio nas solas. Com os cabelos presos em coques, a barriga cheia depois da refeição e as pausas para ir ao banheiro terminadas, todos acompanhavam o grupo de Bassano de peito erguido. Vamos fazer isso! *0*. Fim do capítulo. Capítulo 428. O começo do fim. Estão todos prontos? Sim. O grupo criou coragem diante da porta principal fechada. Eles estavam tão tensos que poderiam pular tão alto quanto um gato fora d'água se alguém os tocasse por trás. Relaxe, Bassano advertiu calmamente. Ainda não estamos saindo da zona segura. Eles sorriram sem jeito, finalmente se lembrando da conversa sobre a zona segura, que incluía a mansão e o pátio ao redor. Desde que chegaram, eles nunca saíram da mansão. Mesmo assim, tinham visto o pátio através das muitas janelas da mansão. Acontece que nos últimos 2 dias, foi apenas no primeiro dia aqui que eles vislumbraram vagamente pelas janelas. No primeiro dia ao chegar, eles estavam em pânico e mais preocupados com sua realidade para fiscalizar adequadamente o pátio. Sob o incentivo de Rudolph, eles lentamente acordaram de seu estupor zumbi e começaram a passear pela gigantesca mansão antes de caírem em um sono profundo. Eles estavam cansados e seus cérebros estavam queimados de tanto chorar e se preocupar. Mas quando eles acordaram, toda a mansão estava escura. Isso foi ontem, o dia da escuridão, 24 horas de escuridão. Embora as criaturas não pudessem atravessar o quintal, as janelas foram fechadas para seu próprio bem, já que muitas dessas criaturas enlouqueceram durante esse período, colidindo com a barreira invisível que as mantinha seguras. A sensação de estar cercado por milhares e milhares de criaturas demoníacas, que apareciam como gigantes, era suficiente para deixar o homem noites sem dormir.
Foi por isso que as janelas estavam fechadas. Era para manter sua sanidade e esperança de sobrevivência. Então hoje foi o primeiro dia em que eles saíram pela porta e viram adequadamente o mundo exterior. O que foi isso? O queixo de Chris caiu no chão. Eles tinham uma fonte esse tempo todo. A fonte e o poço nos fundos são as únicas fontes de água que temos. No entanto, devemos usá-los com cautela, pois o uso excessivo irá secá-los por algumas semanas antes que possam brotar novamente. Bassano estava falando por experiência própria. Houve um tempo em que eles não tiveram água por 2 semanas antes que ela voltasse lentamente. Também há histórias de pessoas do passado sobre as águas secando. Ao analisar e extrapolar os dados para fazer cálculos, ele e muitas pessoas no passado calcularam quantos baldes de água poderiam ser retirados num dia sem sobrecarregar a sua fonte de água. Foi complicado porque quanto menos pessoas tivessem, mais água para eles. Mas esta era uma realidade que eles não queriam enfrentar, já que era benéfico ter mais pessoas e mais equipes para missões como coleta de alimentos, coleta de informações sobre monstros e assim por diante. Num dos períodos passados, quando aqui estavam mais de 700 pessoas ao mesmo tempo, pode-se imaginar quão pouca água tinham diariamente para partilhar entre si. O banho não seria uma opção até que mais pessoas morressem. Jenny olhou em volta com curiosidade. Da porta até a barreira havia aproximadamente a largura de um campo de futebol. O gramado estava verde com um leve tom de vermelho, graças ao sol vermelho acima. Por que não tentamos plantar neste solo? Merlin balançou a cabeça amargamente. Isso nunca funciona. Tudo o que conseguimos são mais folhas de grama. Rudolph franziu a testa. Porque sinto que alguém está mexendo com a gente. Ele não foi o único. Todos aqui pensam o mesmo, querendo conhecer o grande conspirador quem montou o show. Obviamente, essa pessoa não era humana. Mas e daí? Eles só queriam ver como era o filho da puta. Loki nas prisões celestiais. Quem está pensando? Sobre mim? Ah, é tão chato aqui. É melhor sair de fininho e mexer com Morningstar novamente. Lúcifer, que foi enviado em uma perseguição inútil, dane-se. Mundos, e agora você quer mexer comigo de novo. Você está nervoso. Rudolph. E os outros caminharam pelo campo aberto, alcançando o perímetro. Nos dias de luz, as criaturas não são tão ativas como durante o dia, os dias sombrios. No entanto, eles ainda estão à espreita em várias partes deste mundo. Aqueles ali, nós chamamos de monstros sujos. GRAWWLLL. Tio. Os sons de parar o coração dos golems do outro lado os fizeram recuar. Golems em videogames eram feitos de lama e pareciam muito mais lisos. Tinha dentes tão longos e afiados quanto os de um lobo, mas sua pele era feita de terra que parecia podre e mole, com vários vermes nojentos nadando nela, deixou um rastro nojento por onde passou. Eles andavam como macacos e pareciam ter baixa inteligência também, mas com certeza eram assustadores. O que aconteceu com a confiança deles antes? Na vanguarda estava o grupo de Vladimir, que testava a água com essas criaturas. Eles às vezes arriscavam suas vidas para sair, enquanto alguns faziam anotações e registravam informações vitais sobre as criaturas que cercam sua zona segura hoje. Aqui, Vladimir reconheceu: se você quiser partir para sua missão, saia da zona segura pelos fundos, em direção ao canto sudeste. Essa foi a única visão que eles testaram que não apresentava nenhuma criatura aparecendo. Eles tinham que fazer isso diariamente para ver qual região apresentava menos ameaças possíveis, principalmente porque faziam missões com frequência. Com o conselho de Vladimir, o grupo se virou, voltou para a mansão e seguiu para a porta dos fundos sudeste. Empolgando a cena, perceberam que o espaço do quintal era mais amplo que o da frente, tendo o acréscimo de múltiplas inclinações em todas as direções. Tudo bem, preparem-se. Assim que passarmos entre essas duas encostas, estaremos em territórios perigosos. Lembre-se, nada de conversa alta. Apenas sussurros. Certo. O grupo de Rudolph acenou com a cabeça e moveu-se com os seus pares da equipe de Bassano.
Cada novato se movia junto com 1 ou 2 pessoas do grupo de Bassano. Bassano e Rudolf ficaram na frente enquanto Chris, Merlin e outro do grupo de Bassano caminharam bem atrás. Assim, a jornada deles começou por terrenos acidentados e escarpados, até que logo o inesperado aconteceu. Fim do capítulo. Capítulo 429 Ocorrência estranha. O que aconteceu? Qual foi o fenômeno inesperado que deixou até Bassano de queixo caído? Bem, tudo aconteceu poucas horas após a grande partida. No início da jornada, eles nunca abandonaram a vigilância, nem uma vez. Mas isso não os impediu de serem atacados várias vezes. A certa altura, eles foram perseguidos pelo que parecia ser uma versão confusa de abelhas gigantes. E em outra situação, a encosta em que eles estavam enquanto verificavam o mapa mudou repentinamente, revelando ser uma tartaruga demoníaca. Uma tartaruga. Você acredita nisso? A sua velocidade não deve ser subestimada. Foto. Um dos membros da equipe de Bassano perdeu um braço ao empurrar um recém-chegado. F***. Rudolf e os outros quase gritaram de descrença. Foi a primeira vez que viram alguém perder a mão de forma tão brutal. Emily colocou as mãos sobre a boca, tentando impedir que seus soluços vomitassem barulhos altos. Ela foi salva por causa deste homem. Suas ações a fizeram gostar 10 vezes mais dele. Bassano e Rudolf rapidamente enfaixaram sua mão, enquanto todo o grupo se escondia em uma pequena clareira. A viagem durou apenas 2 horas e eles quase morreram mais de 20 vezes. Eles ainda tinham mais cerca de 30 horas pela frente. Onde estava a colina? Onde estava a colina com suprimentos de comida? Essa experiência fez o grupo de Rudolf crescer da noite para o dia. Eles continuaram avançando com cautela, até... Chupe! O céu em uma região a várias colinas de distância se abriu de repente, com uma luz ofuscante corroendo seus sentidos. O que está acontecendo? Isso já aconteceu antes? O rosto de Bassano estava sombrio. Não. GRAWWWWLLLLL. Tio. Um nível súbito e avassalador de fome de repente tomou conta das criaturas, como se algo as tivesse desencadeado e aumentado seus níveis de fome para 100. Bassano tomou sua decisão imediatamente. Recuem. Aspas. Retornar. Retornar. Eles tiveram que voltar antes que qualquer desgraça inesperada caísse sobre eles. Tio GRAWW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 W
nuvens giraram ainda mais rápido do que antes. O que estava acontecendo? Ninguém tinha hora de pensar mais, pois todos os tipos de seres loucos começaram a emergir de seus arredores. E foi agora que até Bassano conheceu o verdadeiro medo. O chão estremeceu e as árvores estremeceram com olhos que poderiam sugar suas almas com um único olhar. Ponto. Correr, correr, corre. Chris e outros abraçaram os camaradas gravemente feridos, enquanto tentavam o seu melhor para acompanhar os outros nesta floresta instável. Bassano olhou para trás e cerrou os dentes ferozmente. Todos fiquem juntos. Forme uma barricada, use suas armas e forme uma parede. A ruptura certamente faria com que alguns deles se perdessem. A humanidade neste mundo depende não apenas da força, mas também dos números. Ficar juntos, suas chances de sobrevivência seriam significativamente maiores. Olhe para a esquerda, olhe para a direita. Todos continuaram movendo seus rostos para todos os cantos, enquanto seus olhos eram assombrados pela realidade. Espere. Todo mundo sente isso. A ação estrondosa do chão de repente cresceu em um ritmo alarmante, fazendo com que suas pupilas se contraíssem e seus corações inchassem. Uma debandada? Bassano. Rodolfo ligou. Não podemos continuar nos movendo assim. Sim. Todo lugar é perigoso, mas certamente deve haver um lugar seguro por aqui, certo? É isso mesmo, eles não podem continuar correndo para sempre, principalmente porque o lugar está ficando tão caótico. Eles estavam a 2 horas e meia de distância da base. Portanto, não era prático dado o número de feridos que tinham.
Além do mais, não era aconselhável que eles ficassem ao ar livre durante uma debandada tão selvagem. Todos olhavam para a equipa de Bassano com muita esperança. Vamos lá, cara. Pensar, pensar, pensar. Lá, Merlin apontou para uma árvore em movimento em forma de guarda-chuva. É uma árvore segura. Uma árvore segura? Sim, já salvou muitas de suas vidas antes. Foi um pouco malvado, mas não foi nada que eles não pudessem lidar. Então o que estamos esperando? Mover, mover, mover. Todos cerraram os dentes, vendo a debandada de criaturas levantando poeira de longe. Apesar de parecerem distantes, essas criaturas devem chegar em cerca de 3 minutos. A distância entre eles e a árvore segura era de um quarteirão de distância. Então agora, a questão era se eles conseguiriam chegar a tempo. Além da sua base e da colina onde crescia a comida humana, nenhum lugar neste mundo era seguro, incluindo a chamada árvore segura. Acontece que os perigos que a árvore oferecia eram um dos níveis de perigo mais baixos deste mundo. Cada criatura ou árvore tem um nível de dificuldade. Uma das árvores mais fracas de todas era a árvore segura. Vendo a árvore aqui, Bassano e os outros agradeceram as suas estrelas da sorte. Merlin, sendo o primeiro a chegar, rapidamente sacou sua adaga e esfaqueou as árvores sem piedade. Tio www tio. A árvore segura chorou e começou a se esmagar estupidamente de um lado para o outro. Logo, seus olhos piscaram, fazendo com que a equipe de Rudolf desse um passo para trás em estado de choque. Vê-lo ganhar vida era diferente de ouvi-lo da boca de uma pessoa. Rudolf sentiu que mesmo que algum dia escapasse deste mundo, talvez nunca mais olhasse para as árvores da mesma forma. E o que havia com sua feiura? Por que é que sempre que qualquer criatura, objeto ou ser revelado em sua forma de árvore, eles sempre foram tão feios? Não pode haver pessoas bonitas? No momento em que a árvore ganhou vida, vários buracos começaram a se formar em sua superfície e a árvore inteira começou a murchar a um ritmo visível. Estava em decomposição, com todos os tipos de formigas, cupins, vermes e outros enfeites entrando e saindo de seu corpo. Como resultado de tantos minutos no caminho até aqui, Rudolf não vomitou mais com tal visão. No entanto, isso não o impediu de engasgar e sentir sua boca ficar amarga. Tic-toc, tic-toc. O tempo não estava do lado deles, pois a debandada se aproximava a cada segundo. Vamos lá, todos se preparem. Merlin esfaqueou a árvore novamente, fazendo-a balançar ainda mais. A um orr tio. Agora, todos correram para a boca totalmente aberta da árvore na hora certa. Mas será que este foi realmente o fim das coisas? Fim do capítulo. Capítulo 430. O fim deles. Eles conseguiram chegar na hora certa, porque no momento em que a última pessoa mergulhou, a debandada de 1000 feras já estava aqui. Din 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 din. Sem saber, todos se abraçaram, sem se importar com as centenas e centenas de vermes nadando pelo chão e pelas paredes. Todos, esperem e fechem a boca. Bam, bam, bam. A árvore balançou loucamente, jogando-os contra as paredes infestadas de vermes. Este foi o seu ataque principal, por isso foi uma das árvores mais fracas. Era uma árvore que só conseguia balançar e quebrar a cabeça de um lado para o outro, como o Hulk esmagando Loki. Agora entendiam por que Bassona os aconselhou a fechar a boca. Geni sentiu vários vermes rastejando em seu cabelo e teve vontade de chorar. Ela nunca teve medo de insetos. Mas isso foi demais, certo? Além do mais, os vermes, formigas e outros seres nojentos não estavam apenas apodrecendo e com mau cheiro, mas também deixavam rastros de uma camada verde pegajosa por onde passavam. Eles tiveram sorte que esses vermes não eram do tipo prateado. Esses tipos adoravam penetrar na pele humana após o contato. Guiando-os até uma determinada parte do corpo e amputando-a, era possível escapar deles. É claro que quanto mais tempo os insetos permanecem com suas vítimas, mais rápido o corpo da vítima se decompõe.
Chris e todos os outros sentiram o couro cabeludo ficar dormente, entendendo novamente a crueldade deste novo mundo. Mas não era só com isso que eles tinham que se preocupar. Do lado de fora da árvore, várias criaturas correndo pararam de repente e inclinaram a cabeça de forma anormal. Silvo. Todos prenderam a respiração, sem ousar piscar ou mesmo respirar. Eles foram descobertos. As criaturas desviaram sua atenção, fazendo com que todos suspirassem de alívio. Eles desejam. GHARR. Tio. Seus sorrisos perturbadores permaneceram em seus rostos enquanto as criaturas batiam na árvore. O que fazer? O que fazer? Pessoal, só podemos ganhar tempo por mais 5 minutos. Depois que a árvore segura for ferida, ela não conseguirá abrir a boca até então. Já se passaram 1 minuto e 30 segundos desde que eles entraram, o que significa que faltavam apenas mais 3 minutos. Os ombros de todos caíram, enquanto observavam as muitas criaturas tentando desesperadamente invadir a árvore. O poder de ataque da árvore pode ser o mais baixo, mas ela tinha um dos mecanismos mais fortes, já que não poderia inchar até que o tempo acabasse. Foi por isso que foi escolhida como uma árvore segura. Mas como isso foi benéfico para eles agora? Eles escaparam da debandada, mas ainda assim chamaram a atenção de alguns. A árvore segura manteve os seres tortos e emaciados afastados. Mas isso também significava que eles estavam presos aqui, sem saída. De repente, estar com os vermes não parecia mais tão terrível. Mas eles estavam dispostos a desistir assim. Impossível. Eles queriam viver. Eles queriam voltar para a base e pular nas camas de alegria. Eles não iriam cair sem lutar. Um Palinton. Uma fera com traseiro de cobra e cabeça de cachorro. Descobrimos que poderíamos ganhar mais tempo para nós mesmos se atacássemos seus olhos. Mas só nos restam 10 minutos antes que seus olhos se regenerem novamente. Armas mortais não podem matar nenhuma criatura. Eles se regenerarão se perderem um membro ou outra parte do corpo. Quanto mais fraca for a criatura, maior será o tempo de regeneração. Um por um, Bassano e sua equipe começaram a falar sobre as criaturas que o cercam. Será que eles têm alguma chance? Ninguém estava otimista, mas eles não ousaram insistir mais nisso. A debandada havia passado. Então, por enquanto, tudo que eles tinham que fazer era se defender e fugir. Olhos fixos no relógio por um momento. Mais 30 segundos. A turma cerrou as armas com força, enquanto criavam uma parede defensiva de todos os lados. Ponto. Com uma voz fria. Mais 10 segundos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A um orrr tio. A árvore foi esfaqueada por criaturas do lado de fora e começou a abrir suas muitas bocas lentamente. As bocas não estavam totalmente abertas, mas ambos os lados já haviam enfeitado suas garras e armas um contra o outro. Pegue isso, Bang! Rudolph balançou suas 2 varas curtas em forma de lança, batendo nas garras que alcançavam seu pescoço. Era isso, era isso. Seus músculos inchavam e suas veias saltavam de adrenalina, enquanto ele movia suas varas corajosamente em todas as direções. Morra! 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 Chris amaldiçoou em voz alta, enquanto balançava sua arma com toda a sua força. Morra, seus pedaços de merda! Como você ousa querer esse papai? Bang! 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 Ah, tio! Fazia apenas alguns segundos desde que a batalha começou, mas as criaturas já haviam chegado a quase todos eles. Não havia como evitar, a velocidade deles era muito rápida para os humanos aguentarem. Talvez se fossem 1 ou 2 criaturas contra todos eles, então a equipe de Bassano, que tem mais experiência, seria capaz de ajudar na vitória. Mais de 15 criaturas cercaram a árvore. Rudolph sentiu uma sensação quente, mas áspera, de uma língua lambendo seu pescoço depois de ser agarrada pelas mãos gigantes de seu oponente. Rudolph lutou para se libertar, mas encontrou todos os seus esforços em vão. Todos os outros são capturados por seus inimigos bestiais. As coisas pareciam estar acontecendo em câmera lenta.
Seu coração tremia de medo e sua mente girava em torno de inúmeros pensamentos, enquanto sua vida agora passava diante de seus olhos. Seus arrependimentos, seu amor secreto por Jenny, seus sonhos, sua família, seus fãs, suas paixões, seu antigo mundo. Com lágrimas silenciosas, Rudolf, que sempre foi forte, agora se viu deitado em cima de uma almofada esponjosa e escura, olhando para a boca aberta acima de sua cabeça. Este foi o fim. Rudolf foi pego em sua língua espiral observando a escuridão engolir seu entorno enquanto a fera começava a fechar a boca. Adeus mundo, tio Corte. Um barulho arrepiante soou, enquanto Rudolf fechava os olhos com força, esperando pela morte. Mas por que a morte não foi tão dolorosa? Parêntese que abre ponto de interrogação. Tio, Jenny e o resto também queriam saber o motivo. E quando abriram os olhos, não puderam deixar de ficar paralisados de descrença. Pai, Jenny. Fim do capítulo. É apenas na aventura que algumas pessoas conseguem se conhecer, se encontrar. André Gide.